Good evening, all. Thank you for coming. I'd like to apologize because this is not our official home. It's just, it's across the street, but we consider it our second home. And our second home, we need to organize, we need to tie up the things here. So that's why we are almost 10 minutes late. Today we have a special guest from Brazil. But the topic is very, very up to date, and I would say for sure we're going to have more of this topic in the future. So, Daniela Miliari, she's from Brazil. I'm apologies when I need to read because it's a vast CV. So she participates in activities at the Spirit Center in Brasilia, Comunhão Espírita. She completed her basic study, spirit study at that center, and today she is a medium in that spirit and teaches her what he gathered to other people. Daniela gives regular talks and works as a psychophonic medium. She's married, has 3 children. 3 children. Was born and currently resides and lives in Brasilia. Professionally, Daniela is journalist, writer, founder, and senior partner at PR firm at Hudstock. Sorry, my German is not up to date. I didn't download it. Hellinger Schule. It's I didn't upload. So, which is a family constellation school in Germany, and she is one of the facilitators at that school, please. Mm-hmm. So, in her social media presence on both YouTube and Facebook, Daniela Miliari Escritora. She published her writings and videos on various topics related to personal growth and spirituality. She is currently publishing her first book this year, Embracing Your Shadow, Moments that Harbor and Enlighten the Spirit of Infancy. This book will be launched recently in Portuguese, but don't be sorry, in English will come up very soon. Okay? Stay tuned on our website. We will put the information. And I'd like to tell about the structure today. We will give you paper and pen, so write down your questions. Don't need to identify yourself. Give to me or someone who's going to be here. And after the talk, Daniela will reply to your questions. Okay? Eu posso responder na parte final da palestra perguntas e respostas, e o que não for respondido, aí a gente vê se põe no Facebook. Okay, and if for some reason we are running out of time, the remaining questions we will give to her, and she will pass it on to us, and we'll publish this because there is no name, so we need to publish it. And so otherwise, if you want to identify yourself, you can give to you. Okay. So I give you Daniela. Daniela, thank you. Thank you very much. Paulinha, you're going to translate to us today. Good luck for both of you. Thank you so much. Thank you. Bom, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui na Irlanda, em Dublin, minha primeira vez aqui. Good evening. This is my first time here in Dublin, and I'm very happy to be here. E eu conheci a Juliana no ano passado nesse trabalho da Hellinger Schule na Alemanha. I met Juliana last year at this work of Hellinger Schule in Germany. E eu ficamos amigas, então ela falou: "Você vai de novo para a Alemanha esse ano?" And we became friends, and she asked, "So are you coming to Germany this year as well?" E eu disse que sim. Ela foi: "Então dá um pulinho aqui em Dublin para conversar com a gente sobre a infância espiritual." And I said yes, and she said, "Well, then come to Dublin as well." And so here I am today to talk about spiritual infancy. E algumas pessoas, quando se deparam com esse tema da infância espiritual, imaginam que isso se refere a crianças. So some people, when they come across this topic of spiritual infancy, they think that it refers to children.
E a verdade é que, dentro da perspectiva espírita, nós temos uma longa jornada pela frente, de muitas e muitas vidas nessa existência. But actually, within the Spiritist perspective, we have a long journey of many lifetimes ahead of us. Então, nesse sentido, nós estamos, digamos assim, na nossa infância espiritual. A gente ainda está num estágio evolutivo em que muitas das nossas reações ainda não são as mais maduras. So in this context, we are still in our spiritual infancy. So many of our actions are still not mature. E nesse sentido, nós, enquanto adultos, temos a nossa criança interior e a nossa criança espiritual, que é o tema do nosso encontro de hoje. So therefore, we as adults, we still have our inner child and also our exterior child, which is what we're going to talk about today. E como que esse assunto chegou a mim foi muito no meu dia a dia em contato com o espiritismo. So how did I come across this topic? Well, it was basically in my day-to-day contact with spiritism. E num primeiro momento, quando a gente começa a estudar profundamente a obra de Allan Kardec, eu pelo menos me senti, alguns colegas se sentem um tanto inadequados. Será que um dia eu vou conseguir fazer isso tudo? So we feel like, so are we going to be adequate studying this topic within Spiritism one day? It's more insufficient for me. Você poderia talvez só fazer um pouquinho? Claro. Porque assim, existem colocações no espiritismo que às vezes a gente pensa, algum dia eu vou conseguir fazer isso tudo. So there are some propositions in Spiritism that might make us think, well, will I actually reach that goal one day? E nesse sentido, a gente pode muitas vezes, no pêndulo entre estar muito relaxado ou se cobrar muito, a gente se perde um pouco. So we can basically lose ourselves in this pendulum between being very relaxed and asking too much from ourselves. E quando eu comecei a estudar, muitas vezes eu me sentia pesada, demandando muito de mim mesma. So when I started studying, I felt sometimes like I was too heavy and just demanding too much from myself. E no dia a dia nós temos a nossa humanidade, nós temos a família, nós temos o nosso gênio para lidar. So in day-to-day life, we have people around us, our family, and our own strong-minded selves to deal with. E quando esse lado sombrio vem à tona, a gente leva um susto. And when this shadowy side of us come to the surface, it may seem a little bit scary to us. De repente, um grito que a gente não sabe porquê, vem uma explosão. All of a sudden, there is a scream, an explosion that comes to the surface. Uma raiva inexplicada. Some sort of anger, some sort of inexplicable anger. E aí eu lembrava do espiritismo e pensava, eu sou um caso perdido. And then I remembered Spiritism and thought, I'm a lost cause. E então, atravessando esses lugares de cobrança dentro de mim, So going through these places of demand towards myself, eu fui colocando em perspectiva a culpa. I put a guilt into perspective. E fui percebendo que existe um tempo de maturação. And I noticed that there is a time for maturity. E na própria codificação nós temos referências de que nós vivemos num mundo de provas e expiações. And in the Spiritist codification, we have proof that we live in a world of trials and expiations. E que no mundo assim, a gente não pode ficar esperando essa felicidade completa.
É natural do processo a dor e a culpa. So it's natural in this context that we cannot we cannot expect complete happiness. So it is natural to have pain and guilt. E nesse sentido, eu fui encontrando dentro de mim esse entendimento da minha infância espiritual. So within myself, I found this understanding from my own spiritual infancy. E como eu procurei focar no quanto eu conseguia trazer mais leveza para o meu dia a dia, mais amor, do que um resultado específico idealizado. So I understood that I needed to bring more lightness and more love into my day-to-day life. Isso, e que menos um lugar idealizado. And less of an idealized place. E então, depois de escrever alguns textos, porque sempre que eu alcanço uma compreensão em mim, eu me expresso escrevendo. So whenever I reach a specific understanding within me, I do this by writing. So I wrote a few texts. Esse momento da infância espiritual, ele emergiu. So this moment of spiritual infancy emerged. E eu pensei, será que tem isso na codificação? And I thought to myself, can we actually find this in the Spiritus codification? Porque a codificação, em muitos momentos, fala que nós estamos em caminhada. Because the Spiritus codification says that we are on a path, on a journey. Então, se eu estou em caminhada, eu tenho um tempo de maturação. So if I'm on a journey, I do have a time to mature. Então, eu fiz uma busca nos 5 livros da codificação. So I made a search in the 5 books of Spiritus codification. E eu encontrei algumas referências que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. And I found a few references that I'd like to share with you tonight. Porque, embora isso tenha emergido de uma experiência muito íntima minha, Because even though this all emerged from a very intimate experience of mine, isso estava na codificação em muitas partes. this was also in the Spiritus codification in many parts. Então, eu vou convidar vocês para olhar para 5 citações agora comigo. So I'd like to invite you to look at 5 quotes with me. E depois eu vou mostrar para vocês o texto que eu desenvolvi antes de fazer essa pesquisa. And then I'll show you a text that I developed before doing this research, Que é um vídeo de 6 minutos. which is a 6-minute video. Ele está com uma legenda em inglês, And it has subtitles in English, que foi feita por um voluntário. and they were made by a voluntary. Então eu peço perdão se o inglês não estiver exatamente perfeito. So I apologize in case there are any mistakes and the English isn't perfect. Bom, então agora a gente vai olhar para essas citações na codificação que se referem a essa experiência, tá bom? So let's have a look at these references and these quotes that refer to this in Spiritus codification. Então agora eu vou citar ela inteira e aí você depois lê em inglês, já que você tem como ler, né? Tá? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, acho que você pode dizer que eu vou ler a pergunta inteira e depois você vai ler, porque senão o pessoal vai assustar com tanto que eu tô falando. So Daniela, she will read the questions and the answers in Portuguese, and I will read them in English. Eles podem ir lendo, né, enquanto eu faço. Então, a primeira citação é do Livro dos Espíritos, a pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. So the first quote is question 114 from the Spirits book. So the question is, are spirits good or bad by nature, or do they improve themselves through their own efforts? And the Spirit's answer is, spirits improve themselves through their own efforts. In growing better, they pass from a lower to a higher order. Um ponto que eu gostaria que vocês observassem ao longo de toda a palestra
One point that I would like you to observe throughout the speech que é a proposta central, é a gente entender que existe um movimento, nós estamos em movimento. is the idea that there is a movement, so we are in movement. Porque muito da dor que a gente sente vem da gente categorizar uma situação. É aquilo e acabou. So a lot of the pain that we experience comes from trying to categorize things, to say it's that way and no other way. Quando a gente coloca uma pessoa, por exemplo, aquele ali não presta. When we look at someone, we might say, oh, that person is no good, Ou aquela pessoa é maravilhosa. or that person is wonderful. Nós perdemos movimento, We lose movement, porque a gente entra no julgamento. because then we go into judgment. Então, vocês percebam que já nessa primeira pergunta, eles falam justamente desse movimento. Nós estamos melhorando e passando para uma outra ordem. So you can see that in this first question, the spirits are already talking about movement, so we're evolving from evil to good. E esse movimento ele vem por meio do nosso esforço. And this movement comes via our own efforts. E um outro ponto que tem no Livro dos Espíritos é que não existe um movimento para trás, ninguém retrocede. And another topic that we find in the Spirit's book is that there are no movements backwards, so we can only move forward. Ou podemos estacionar. Or we can also stagnate. Isso é possível. That's also possible. Mas voltar para trás, não. But it's not possible to move backwards. E, a princípio, essa pergunta às vezes incomoda. So in principle, this question might disturb some people. Mas eu infernizei meus professores durante 8 anos perguntando diversas hipóteses e aí eu me convenci. But I annoyed my teacher many times, and after many hypotheses, I convinced him. Eu me convenci. I convinced myself Eu me convenci que não tem como voltar atrás. that there is no way to move backward. Então vamos para a próxima. So let's move forward. No Livro dos Espíritos, pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Isso quer dizer, totalmente, só de um jeito ou de outro? So the next question of the Spirit's book is question 115. So the question is, so are some spirits created good and others created bad? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. So the answer is, God has created all spirits in a state of simplicity and ignorance, that is to say, without knowledge. He has given each of them a mission with a view to enlighten them and to make them gradually arrive at perfection through the knowledge of truth, and thus to bring them nearer and nearer to himself. Então aí a gente já percebe que aquele julgamento que congela alguém numa situação, So we can see that judgment, when it freezes people in a certain situation, inclusive nós mesmos, and even ourselves as well. porque muitas vezes a gente desiste da gente mesmo, né? Because sometimes we even give up on ourselves. Eu não vou melhorar nunca nisso. We're never going to improve concerning this or this not. E a gente já vê diretamente que os espíritos foram claríssimos. So we can see that the spirits were very clear on this. Nós fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. We were created simple and ignorant, that is, without knowledge. E isso é diferente de ser bom ou mal. And that is different from being good or bad. É como uma criança que está num playground. It's like a child on a playground. Ela vê um cocô e às vezes ela vai tentar comer o cocô. That child might see food, but it might want to eat that food. Não é bom ou mal, It's not good or bad. ela não sabe. The child doesn't know any better. E o fato é que as emoções, elas não estão prontas, elas são fruto de uma construção diária. In fact, it's that emotions, they're not ready. They are basically developing daily. É uma construção lenta.
they are developing slowly. Inclusive, amor é um sentimento muito sofisticado. And even love is a very sophisticated emotion. E a gente tem aquela fantasia, não sei se é da Disney, da onde que é, And we have that fantasy, it might come from Disney or from somewhere else, que a gente nasceu pronto, that we are born ready, que o meu marido está pronto. that my husband is ready, Então, tem que ser tudo perfeito, né? and therefore everything has to be perfect. E isso causa dor, porque envolve expectativa não atendida. And that causes pain because it involves expectations that are not met. Então, quando a gente retoma o movimento em nós mesmos, So therefore, when we take up movement within ourselves, e eu consigo me olhar com esse olhar compassivo, and I can look at myself with in a compassionate manner, eu começo aos poucos a ter esse mesmo olhar para os outros. slowly I start to have that same view on others as well. Então, a gente percebe nessa resposta, né, que não é um mal obstinado. So we see in this answer that there is no obstinate evil. Ele diz que, aos poucos, pelo conhecimento da verdade, nós vamos nos aproximar dele. It says that slowly through the knowledge of truth, we will get nearer and nearer to God. Mas a gente é muito impaciente, porque se aos poucos é longo, né? But we're very impatient because this slowly manner can take a very long while. Então, vamos seguir aqui. Na pergunta 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Pode perguntar. So the next question is question 115A, also from the Spiritist book. It says, according to this statement, it would appear that spirits at their origin are like children, ignorant and without experience, but acquire little by little the knowledge which they lack by passing through the different phases of human life. Sim, a comparação é boa, e os espíritos respondem. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. O seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. And the spirits answer, yes, the comparison is correct. The child, if rebellious, remains ignorant and faulty. They evolve more or less according to their docility. But the life of man is finite, has a term, whereas that of spirits stretches out into infinity. Então a gente já percebe aí que os próprios espíritos já citam as crianças, porque a pergunta é feita por Allan Kardec. So we notice in this answer that the spirits already refer to children. The question was made by Allan Kardec. E as respostas são sempre feitas pelos espíritos que atuaram na codificação. And the answers are always given by the spirits involved in the codification. E eles até elogiam a pergunta, né? Eles falam que a comparação é boa. And the spirits even make a compliment to the question. They say that yes, the comparison is correct. E o que ele diz é que quando a gente resiste, aí a gente vai levar mais tempo. So they say that when we resist, we will take longer, we will need more time. E a gente se conserva nessa ignorância e nessa imperfeição. And we remain in this ignorance and in this imperfection. Então, esse aproveitamento ele depende da minha docilidade e da minha vontade de ação. So our learning process depends on our docility and on our efforts. E aí ele faz um carinho na gente logo em seguida. And then the spirits become a little bit affectionate towards it. Fiquem tranquilos, a vida do homem segue, ela tem fim, mas a do espírito segue ao infinito. So they say that the life of man is finite, but the lives of spirits they are infinite. Então, a gente vai aos poucos trazendo uma leveza para esse movimento. So slowly you bring more lightness in this movement. Porque se a gente fica pensando, nossa, eu não mudei quase nada e a minha vida já está acabando, parece que não tem sentido. Because if we think that my life is almost over and nothing has happened,
perde sentido. Our lives lose sense. Então a gente tem que entender que essa caminhada ela é devagar So we have to understand that this journey is slow. e quanto menos culpa a gente tiver, melhor a gente vai conseguir caminhar. And the less guilt we feel, the better we'll move forward. Mas a culpa é uma ótima professora, But guilt is a great teacher porque ela é a voz da consciência ouvida tardiamente. because it is the voice of conscience heard very late. Agora, se ela vira minha parceira, But if it becomes my partner, ela vira um álibi. it will become an alibi. Ela vira uma desculpa perfeita para eu não agir e não melhorar em nada. It becomes a great excuse Para não tomar uma ação, não ter uma atitude renovada. to not have a renewing attitude. Então, a culpa, ela tem um tempo de ação. So guilt has a time for action. É um tempo de despertar. It's a time for awakening. A gente se sente inadequado. We feel inadequate. Mas se a gente permanece nisso muito tempo, But if we remain this way for very long, a gente perde movimento. we lose movement. E evolução é movimento. And evolution is movement. E a gente pode evoluir aos tropeços, caindo, se machucando. And we can move by stumbling and by hurting ourselves. A gente pode evoluir de forma pesada, com bastante drama. We can evolve very heavily with a lot of drama. É uma escolha. That's a choice. E a gente pode também trazer um pouquinho de leveza para isso, né? But we can also try to bring a little bit of lightness to this. Então vamos seguir. Na pergunta 116, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? So the next question is question 116 from the Spirit's book. Do any spirits remain forever in the lower ranks? Não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. The answer is no. All become perfect. They change in the course of time, however long may be the process of change. For, as we have already said, a just and merciful parent cannot condemn their children to eternal punishment. Can you suppose that God, so great, so good, so just, is less kind than you are? Então, ele já dá uma resposta final, uma resposta cabal para essa nossa pergunta. So they basically give us a final answer to this question. Isso quer dizer que os piores personagens que houveram na nossa história também estão em movimento. It means that even the worst historical figures are also in movement. E imaginar que a misericórdia divina chega a esse ponto And to imagine that God's mercy comes to this stage, é algo que traz muita paz para a gente. something that brings a lot of peace to us. Porém, esse é um movimento que ele jamais vai fazer por nós. However, this is a movement that God will never make for us. É um movimento que só a gente pode fazer. It's a movement that only we can do. E é isso que nos torna experientes ao longo da nossa vida. And that's what brings us experience throughout life. Eu imagino que muitos de vocês aqui, embora muitos são jovens, já se lembrem de determinadas atitudes do passado que já não satisfazem mais. I can imagine that many of you, even though most of you are very young, you can remember actions from the past that are not relevant anymore, E já não satisfazem mais. that don't satisfy you anymore. Alguns gostam mais de drama, né? But some might like drama more. Do meu time. People like me. E eu passei muitos anos fazendo drama I spent many years with drama, e sofrendo e chorando. suffering and crying. E então eu fui aos poucos procurando trazer para mim essa consciência por meio do espiritismo, porque a principal proposta dele é a autorresponsabilidade. So I tried to bring this consciousness to me through Spiritism, which is realization of self-responsibility. E quando a gente realmente entende que nós somos responsáveis pela nossa
pela nossa leveza ou pelo nosso drama, tem um momento que tem que fazer uma escolha. When we realize that we are responsible for our own lightness or for our own drama, we have to make a choice. Mas essa escolha nem sempre é só aqui no consciente. But this choice doesn't always happen in our conscious. Tem algumas reações que vêm lá de dentro que a gente não sabe de onde vem. Some Reactions. they come from inside of us and we don't know exactly where they come from. Então a gente tem que ser paciente com a gente mesmo. So we need to be patient with ourselves. Mas tem aquelas reações que a gente escolhe. There are certain reactions that we choose. E a gente escolhe de novo. And choose them again. E aí é aquele momento que a gente faz a escolha mesmo. And there are moments when we truly make a choice. E eu quero continuar vivendo dessa maneira? So, do I want to live this way? Então, Deus é misericordioso. So God is merciful. Ele não vai banir nenhum dos seus filhos. He won't banish any of his children. E por mais rebeldes que eles sejam e evoluam de forma demorada, And as rebellious as they might be, and as much time and as slowly as they might develop, Ele vai nos esperar. He will wait for us. E é uma escolha nossa. And that's our choice. Então vamos seguir. Livro dos Espíritos, pergunta 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Question 117 from the Spirit's book. Does it depend on the spirits themselves to hasten their progress towards perfection? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? So the answer is certainly. They reach the goal more or less quickly, according to the strength of their desire and the degree of their submission to the will of God. Does a docile child not learn faster than one who is obstinate and idle? Essa é só mais uma citação que fala da criança, porque eu fui trazendo esses elementos da codificação para vocês verem onde estão, tá? This is just another reference to children, because I wanted to bring these references from the codification. E nós temos muitas outras no Livro dos Espíritos, eu escolhi 4 delas para trazer para vocês. And we have many more in the Spirit's book, but I chose 4 to show you today. E o próximo slide já traz um outro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. So this next slide brings another work, which is the Gospel according to Spiritism, Que é o capítulo 12, item 5. which is chapter 12, item 5. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. O capítulo 12 é Amai os vossos inimigos. Pode falar. Chapter 12 is called Love Thy Enemies. E esse capítulo ele fala justamente dessa raiva e desse julgamento com relação a uma pessoa que nos fez mal. So this chapter talks about anger and resentment towards people who have done us wrong. E é muito bonito ler a perspectiva de Allan Kardec, porque ele inclusive fala que não tem como o nosso coração bater da mesma forma por um amigo e por um inimigo. It's very beautiful to read Kardec's perspective, because he says that our hearts cannot beat the same way for a friend or for an enemy. Ele entende a nossa humanidade, nós não somos Jesus. He understands our humanity, that we're human. We're not Jesus. Ainda. Not yet. Mas ele coloca em perspectiva que nós podemos fazer algumas coisas com relação aos inimigos. But he puts in perspective that we can do certain things towards our enemies. Não se vingar, For instance, not take revenge, não se regozijar com o mal que ele possa sofrer, to not be happy about any sufferings that he might go through, nem desejar nenhum mal diretamente para ele. and not wish them any evil. E colocar em perspectiva essa visão ampla que abarca muitas vidas. And to put this perspective in a wide vision that encompasses many lives. Que, em geral, essas pessoas não estão na nossa vida por acaso.
In general, these people aren't in our lives for no reason. E mesmo que a gente não tenha uma história pretérita com elas, sempre nos serve de ensinamento para alguma coisa. And even if we don't have any past history with these people, we'll always learn from these experiences that we have with them. Então, nesse item 5 desse capítulo 12, que fala dos inimigos, So in this item 5 that talks about our enemies, ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, o espírita, né? Que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. so the spiritist has still other motives for being indulgent towards his enemies. Firstly, the spiritist knows that evil is not the permanent condition of mankind. This occurs due to the temporary state of imperfection, and just as children correct themselves of their defects, so will the evil man or woman one day recognize their errors and gradually become good people. Então a gente percebe ao longo de todas essas citações que existe sempre algo em movimento e que a perspectiva é longa. So we notice throughout all these quotes that there is movement and that the perspective is broad, is long, Mas ela acontece no momento presente, but it happens in the present moment, a cada escolha que a gente faz. in every choice that we make. Vamos passar para o próximo. Essa última citação que eu peguei é de um livro do Divaldo Pereira Franco, So this last quote I got from a book by Divaldo Franco, que é o do livro Liberta-te do Mal, which is a book called Free Yourself from Evil, Liberta-te do Mal, escrita pela mentora do Divaldo, Joana de Ângeles. written by Divaldo Franco's mentor, Joana de Ângeles. Quando o ser humano atinge a maturidade psicológica, os seus atos caracterizam-se pelo equilíbrio, pela honradez e dignidade, confirmando o seu estado de evolução, que o diferencia do biótipo comum, ainda transitando na infância do conhecimento de si mesmo. When human beings reach psychological maturity, their actions are characterized by balance, honesty, and dignity, confirming their evolutionary state that differentiates them from the common biotype, still transiting the infant knowledge of themselves. E a verdade é que a vida por si só, ela coloca a gente naquela situação Means that life itself puts us in a certain situation que vai fazer com que haja um atrito, that will cause some sort of conflict. é uma faísca mesmo. It's like a sparkle. That creates sparks, Friction, yes. Que vai fazer com que o lado nosso que precisa amadurecer will make the side of us that needs to mature, possa vir à tona. they can come to the surface. Porque senão eu não consigo lidar com a minha sombra. Because otherwise I won't be able to deal with my shadow side. Agora, se ela aparecer e eu fizer assim, If it comes to the surface and look away, ou se eu fizer and go away, or if I'm overwhelmed and run away, ou se eu brigar com ela, or if I fight it, ela só vai crescer. it'll only become bigger. Vocês imaginam aquelas bolas de fazer ginástica? Como é que chama aquilo? De pilates, né? Yeah, imagine those big Pilates balls. E é como se eu tentasse subir naquela bola dentro da piscina e tentasse enfiar lá para dentro. It's as if I'm trying to get on that ball in the pool and try to push it into the water. Quando ela vem batendo com o nariz, assim, né? When it comes back, it will hit me in the nose. E é muito mais forte quando a gente tenta conter. So it is a lot stronger when we try to contain it. E se eu já parto do princípio que eu sou uma criança espiritual, que eu estou encaminhada, But if apart from the principle that I am a spiritual child, a spiritual infant, and that I am on a journey, e que eu não estou sozinha, eu estou num planeta com outros 7 bilhões do mesmo tipo, and that I'm not alone, that I am on a planet with 7 billion other people of the same type, eu não me sinto tão inadequada.
I don't feel so inadequate. E eu entendo que esse mundo mal deixou de ser um mundo primitivo I understand that this world has barely left its state, a primitive world, e que ele está também como um todo em caminhada. and that it is also as a whole on a journey. Então eu consigo lidar com essa sombra a pouco, um pouco mais de sabedoria. So I can deal with the shadow side little by little, with a little more wisdom. E nesse momento, quando eu coloco em perspectiva que eu tenho a minha infância espiritual, So at this moment, when I put into perspective that I have my own spiritual infancy, eu tenho um pouco mais de gasolina para sentir empatia pela pessoa ao lado, I have a little bit more fuel to have more empathy to the person by my side, que não é um ET, who is not an ET, embora eu exija que ela seja. even though I demand that this person is an alien. E quanto mais auto-amor eu tenho, And the more self-love I have, mais eu consigo transbordar isso para as pessoas com quem eu convivo. the more I can spread it to the people that I live with. E quanto mais eu cobro de mim mesmo, And the more I demand of myself, mais eu me frustro the more I'll be frustrated. e mais eu demando do outro. And the more I will demand of the other. E mais eu me frustro. And the more I'll be frustrated. Então, tem um ciclo que a gente pode falar, opa, So there is a cycle where we can say, well, stop. stop. Eu posso fazer ele girar de uma outra maneira. I can make it turn in a different direction, in a different way. Então, eu peço licença para mostrar o vídeo. A infância espiritual. A vida é um aprendizado. A Terra é um planeta escola. Estamos aqui para aprender. São muitas as máximas a nos lembrar de que o propósito básico da vida é evoluir. No entanto, todos nós, ainda que por breves momentos, seguimos um sentido diferente desta programação inicial. Estacionamos. Diante de algum obstáculo, escolhemos parar ou simplesmente estagnamos em alguma manifestação inconsciente de nossa infância espiritual. E o que fazemos diante de uma criança que ainda não aprendeu a engatinhar, a andar, a falar? Nós a condenamos? Nós a julgamos incapaz? Sentimos-nos superiores a ela? Claro que não. Nós olhamos para as crianças em processo de aprendizagem com ternura e confiança na vida. Simplesmente sabemos que chegará o dia em que um passo antecederá outro, em que a fralda amanhecerá seca, em que a noite inteira será dormida, em que a frase será perfeitamente pronunciada. É só questão de tempo. Por que não aplicar essa mesma ternura à manifestação de nossa infância espiritual e à dos outros? Mas trata-se de um adulto consciente, retrucamos. Porém, os assuntos do coração, da dor, dos traumas, mesmo o mais experimentado dos homens, guarda em si conexões diretas, ainda que inconscientes, com a sua criança ferida. Isso não quer dizer que alguém que manifeste um determinado aspecto infantilizado seja terminantemente menos maduro do que outra pessoa que já não sofre com o mesmo tema. O ser humano, em suas ricas e infinitas manifestações, possui matizes mil de personalidade. Por isso, a ineficácia das comparações entre uns e outros. Um condenado por um crime qualquer, por exemplo, pode ter desenvolvido uma grande humildade, mas ainda assim não ter a paciência amadurecida.
tem certamente uma programação didática diferente da minha. Não há sentido algum, portanto, em comparar, medir, julgar. Cada pessoa tem a sua proposta acadêmica como que gravada na consciência. O caminho a ser percorrido por cada um é único e intransferível. Julgar esse roteiro é, portanto, tão ineficaz quanto indesejável. Ao nos depararmos com a impaciência alheia, a teimosia, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, lembremos: eis a infância espiritual deste irmão, que eu possa servir de instrumento para ele seguir em frente. Que eu me abstenha de condenar, apontar, ferir. Que eu seja a mão que ergue, a palavra que anima, o olhar que estimula. Que eu tenha profunda admiração por seu processo de aprendizado e reconheça que este não é melhor nem pior do que o meu, apenas diferente. Que eu o observe com a mesma doçura que lanço à criança que aprende a caminhar, porque eu também, certamente, tenho questões a amadurecer, equações a solucionar, verbos a conjugar, respostas a encontrar, teses a dissertar. Quando não temos êxito na escola, ficamos de recuperação para sermos reavaliados. Se ainda assim não der certo, repetimos de ano para revisitar, uma vez mais, a lição ainda não apreendida. Porém, não retrocedemos nunca, nem voltamos para uma série anterior. Apenas estacionamos. Neste lugar, aguardamos que a vida lance novamente as perguntas que nos estimularão a desenvolver e expressar a resposta esperada. Uma vez respondida, a etapa é superada e voltamos a caminhar. Retomamos o nosso movimento ascensional. E a vida, como excelente mestra que é, amorosamente nos lança novas outras interrogações. E assim vamos fluindo, de pergunta em pergunta, de resposta em resposta, galgando os níveis da nossa programação evolutiva. É a ânsia da vida por si mesma, conduzindo-nos rumo à excelência, nos degraus da maturidade espiritual. Gratidão, ó Pai, pela fantástica escola da vida. Jean Marcília. Bom, esse foi o texto que eu fiz para mim mesma. Todos os meus textos são cartas que eu escrevia para mim própria. This video is basically a text, excuse me, that I wrote to myself. So these are all letters that I wrote to myself. É como se fosse um diálogo interno meu com a minha sombra. It's as if it were an internal dialogue between myself and my shadow side. Que eu via e eu procurava lidar com ela com amor. I saw it and I tried to deal with it with love. Mas amor é diferente de passar a mão na cabeça. But love is different from being complacent. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente entra em contato com a sombra The first thing that we have to do when we get in touch with our shadow side é algo muito surpreendente que eu não imaginei que pudesse ser possível. it's something very surprising that I didn't even think that it could be possible. A gente precisa dar razão a ela. We have to give it to give it reason, I suppose, To agree with her. or to agree with it. Meu inglês não é bom, gente, mas eu entendo. Então, por que a gente precisa validar? É como lidar com uma criança. Alguém aqui tem filho? So it's basically like dealing with children. Does anyone here have children? Então,
Se a gente fica só criticando os nossos filhos, If we keep criticizing our children, eles não têm a autoestima validada. they won't have their self-esteem validated. Isso é diferente de ficar também reforçando o tempo inteiro do outro lado. It's also different from reinforcing things on the other hand. A gente precisa ter um movimento. We need to have a movement. E eu não vou olhar para uma criança de 1 ano que está aprendendo a andar I'm not going to look at a 1-year-old child who's learning to walk e falar, anda direito, menino. and say to the child, well, walk properly. Ou então pedir para ela falar num outro idioma que ela não conhece. Or ask the child to speak in a different language that the child doesn't know. E a gente tem que entender que a gente está nesse mesmo processo. We need to understand that we are in the same process. E que amor é mesmo um sentimento muito sofisticado. And that love truly is a very sophisticated emotion. Compaixão é sofisticado. Compassion is sophisticated. O não julgamento, Non-judgment is sophisticated. a neutralidade, Neutrality, a humildade. humility. Mas a gente tem o nosso farol, que é Jesus, com o Evangelho. But we also have our guiding light, which is Jesus and the gospel. Então a gente tem que ter a medida, So we need to have some measure para também não ficar validando demais a nossa criança interior to not validate our inner child too much e para convidá-la a novos movimentos. and to invite this child to new movements. Então o segredo aqui dessa proposta toda é: eu estou em movimento, So the secret to this entire proposal is I am in movement, I'm in motion, e eu não vou me colar muito tempo com nenhum desses lugares. and I'm not going to stick around in any of these places. Eu vou passar através deles. I will go through them. Então, quando eu valido a sombra e falo, tudo bem sentir inveja. So if I validate my shadow and I say, okay, I was envious, Tudo bem sentir orgulho. it's alright, I felt pride, Tudo bem sentir egoísmo. it's okay to feel selfishness. Inclusive, o egoísmo é algo que eu gostaria de falar aqui. And especially selfishness is something that I'd like to talk about here. Foi algo extremamente saudável para a evolução da humanidade. It was something extremely healthy to mankind's evolution. Mas eu vou falar primeiro da criança. But I'll talk first about the child. Quando a criança passa por aquela fase, é meu, tudo meu, só meu. When the child goes through that phase of saying, it's mine, everything is mine, E que os pais ficam super constrangidos, né? and the parents become very embarrassed. E se for pai espírita, então, And if the parents are spiritists, then they're even more embarrassed. e a gente coloca em perspectiva que a criança nessa fase So we put into perspective that the child in this phase ainda se confunde muito com a psique da mãe. is still very much confused with the mother's psyche, É natural. which is natural. Não é porque ela é perturbada, é natural. It's not because the child is disturbed, it's natural. Então, ela se diferencia de outra pessoa So the child differentiates itself from a different person, e ela encontra os contornos dela, da individualidade dela, and it finds the profiles boundaries, or the frame of their own personality, e as fronteiras. and the frontiers, the borders. E se diferencia da mãe And the child differentiates themselves from their mother e das outras crianças and from other children nessa fase chata. in this annoying phase. E a gente, ao longo da história humana, passamos por essa mesma situação. And throughout human history, we've gone through the same situation. Na época das cavernas, era o meu mamute. In the time of cavemen, it was the mammoth, Meu mamute. my mammoth, Só meu. only my mammoth, E a minha caverna. and my king. E se alguém chegasse perto, eu metia-lhe o tacape na cabeça. And if someone came around, I would just hit him on the head. Porque era sobre sobrevivência, gente. Because it was all about survival. Quer dizer que a gente era mal naquela época? It didn't mean that we were evil at the time. A gente simplesmente não tinha aprendido ainda a negociar. We just hadn't learned yet to negotiate. A gente ainda não tinha aprendido a dominar as forças da natureza e ter
estoque de comida. We hadn't yet learned to deal with the forces of nature and to have stock food for it. Então, era muito natural que a gente passasse por aquele tipo de reação em ordem para sobreviver. Tentando falar português com inglês. Justamente para sobreviver. So it was natural to handle it in that way in order to survive. E, ao longo dos tempos, conforme nós fomos nos organizando enquanto sociedade, And throughout time, as we organize ourselves as a society, nós pudemos ter a escolha de viver congregados. we can have the choice to live together, to live concrete. E na noite dos tempos da humanidade, ao longo das vidas, And in the night of the times of mankind, throughout lifetimes, nós nos descobrimos seres gregários we discover ourselves as gregarious beings, e nós começamos a conviver em grupos. and we start to live together in groups. E aí eu percebi que juntos nós somos mais fortes, né? Nós percebemos, enquanto humanos, que juntos nós somos mais fortes. And we noticed as humans that together we are strong. E nós começamos a negociar. And we started to negotiate. Eu te dou o meu mamute, você me dá um espacinho na sua caverna. I'll give you my mammoth, you give me a little bit of space in the cave. Não tem mais caverna aí, né? Oh, okay. E começamos a viver em conjunto com esses grupos. So we start to live together in these groups. Então, gente, percebam que sair do egoísmo So we noticed that to leave selfishness é um luxo. is a luxury. É algo que eu só vou fazer quando eu puder. Something that I'll only be able to do when I can. Mas o fato é que a gente se tornou seres tão civilizados The thing is that we've become such civilized beings, e a gente tem um nível intelectual que alcança, às vezes, lugares tão altos, filosoficamente falando, and we reach such high places, philosophically speaking, que as emoções não propriamente acompanharam esse ritmo. that our emotions haven't followed them in the same rhythm. E aí acontece esse descompasso. And that's why we find this unbalance. A gente entra no julgamento e na culpa. We become judgmental and we pass on guilt. E, como eu disse, eu não me desfaço de nenhuma das sombras. As I said, I do not get rid of any of my shadows. O que eu busquei para mim foi eu utilizá-las e não me deixar ser usada por elas. I look for myself is for me to use them and not for me to be used by them. Um exemplo que eu vivi muito na minha vida foi a questão do controle. An example of something that I lived in my life very vividly was the issue of control. Eu era control freak. I was a control freak. Eu tenho todas as sombras, então eu me sinto muito bem para falar dessa paleta toda. I have all shadows, so I feel very much comfortable to talk about all nuances of shadow. E essa questão do controle foi engraçada. So this thing with control was quite funny. Eu trabalhei no Centro Espírita, em Brasília, por 3 anos como implantadora do Evangelho no Lar. I worked in a spiritual center in Brasilia for 3 years as an implementer of the Gospel at Home. E toda terça-feira eu estava na casa de uma família diferente, ensinando a prática para as famílias que se inscreviam para isso. And every Tuesday I would be at a family's house to implement the Gospel at Home for any family that had registered for it. E sempre foi um trabalho que me estimulou muito, muito amor nesse trabalho. And it was always a work that stimulated me a lot with a lot of love. Porque o Centro Espírita mais importante é o Centro Espírita do Lar. Because the most important spiritual center is home. E é lá onde as coisas acontecem, não é? And it's there where things happen. Porque tem vários memes na internet mostrando o nosso comportamento em casa e o nosso comportamento no Centro Espírita. There are various memes showing our behavior in spiritual centers and at home. Né? Ou ninguém sabe do que eu estou falando aqui. Do you not know what I'm talking about? E aí,
num determinado momento da minha vida pessoal, eu sou casada há 17 anos. So in a certain moment of my life, I've been married for 17 years. Eu queria controlar tudo, I wanted to control everything, especialmente com 3 filhos pequenos, especially with 3 small children. né? Ficava louca. Então, aquilo começou a me machucar, So that started to hurt me. aquilo começou a machucar o meu marido, It started to hurt my husband. aquilo começou a machucar os meus filhos. It started to hurt my children. E eu já nesse meu diálogo interno comigo mesma, And I was already in this internal dialogue with myself. e aí um dia eu fiz uma prece bem dramática, And once I made this really, really dramatic prayer, e eu falei, Deus, por favor, arranca o controle todinho de mim. I said, God, please, please take away all the control from me, away from me. Arranca, não tem uma palavra para arranca, não? Take away, it's too light, it's like a... A lot of force, just take it away from me. And then I recovered myself, foi mal. Você quer dizer em português? Então eu me recuperei e eu limpei minhas lágrimas And then I recovered myself and wiped away my tears. e fui viver minha vida. 5 minutos depois eu recebi um e-mail And I went on with my life, and then 5 minutes later I received an email que era da dirigente do meu grupo de implantação do Evangelho no Lar, that came from the director of my group of the implementation of the gospel at home, enviando para a presidente do Centro Espírita, que tem 5.000 pessoas lá e era uma pessoa de relevância no momento. and she was sending it to the president of the Spiritual Center. Uma mensagem sobre o nosso grupo de implantação do Evangelho no Lar. So she was sending this message about our group of the implementation of the gospel at home. E eu, naturalmente, ao longo desses 3 anos, virei a secretária do grupo, que eu adoro controlar, né? And me, in the course of those 3 years, became sort of secretary, me being a control freak that I was. E a mensagem dizia o seguinte: And the message said this. graças ao controle minucioso da nossa secretária, Thanks eu juro, não estou mentindo, eu tenho esse e-mail. to the thorough control of our secretary, Nós triplicamos o número de visitas do Evangelho no Lar, de Jesus visitando o lar dessas famílias. and we triplicated the number of visits to families wanting the gospel. The visit, né? E eu ainda estava com o rosto molhado. And my face was still wet. E eu falei, ok, eu entendi a mensagem. And I said, okay, I understood the message. Porque tem momentos que Deus manda sinal, mas tem momentos que Ele manda torta na cara. Because there are moments when God sends signals, but sometimes God just sends kick on your face. E eu fiquei tão estarrecida na hora And I was just so overwhelmed at the time que eu escrevi um texto sobre isso. that I actually wrote a text about it. Porque foi muito bonito, porque foi uma resposta muito rápida. It was very beautiful because it was a very quick answer. E a resposta às vezes vem desse jeito que a gente não imagina, né? And sometimes answers come in ways that we don't imagine. Então o que eu entendi? Imagina um botão de rádio, um botão de volume. So what did I realize? Imagine a radio button, a volume button. Os antigos, aqueles redondos. Now the round ones, the old ones. Ai meu Deus, tem gente nessa sala que não vai lembrar. Oh God, there are people in this room that won't remember this. Aquele que vai do 0 ao 10. So that one that goes from 1 to 10. Então eu entendi que é um movimento ao longo do controle, com relação ao controle, que eu precisava me apropriar. So I understood that this movement regarding control was one that I needed to take ownership of. Então o que seria da minha dieta, da minha conta bancária, do meu trabalho sem o controle? So what would be of my diet, of my bank statement, of work without control? E eu nas férias, com a minha família, Or on holidays with my family, no meu dia a dia, num fim de semana. my day-to-day life, on weekends.
A questão é, eu precisei do controle durante muito tempo da minha vida, The question is, I needed control for a long time in my life. num período que eu me senti muito insegura na infância, por questões que acontecem na nossa vida para a gente evoluir. I felt quite insecure as a child for reasons that Que acontecem na nossa vida para que a gente possa evoluir. happen in our lives for us to evolve. Às vezes a doença dos pais, Sometimes it might be parents' illness, às vezes uma mudança repentina, or it might be a sudden change uma separação, or separation, o gênio de um dos pais ou dos irmãos. Tanta coisa acontece, né? or tantrums, or a strong-willed relative or brothers, sisters. Muitas coisas acontecem nesse sentido. Many things happen in this sense. E então, eu passei um longo tempo da minha infância usando aquela defesa. So I spent a lot of time in my childhood using that sort of defense. Só que a nossa psique funciona assim. Eu passo tanto tempo naquilo que aquilo começa a me usar. But what happens with our psyche is that we spend a lot of time using something until it actually starts using us. E esse é o momento em que eu primeiro precisei me acolher. And that was a moment when I had to embrace myself. E eu fiz um diálogo comigo mesma. So I started an inner dialogue with myself. Você precisou, Danizinha, me chama de Danizinha. I call myself Danizinha. Você precisou do controle bastante tempo da sua vida. You needed the control for a long time. Isso foi importante para você sobreviver. That was important for you to survive. E agora, primeiro você valida essa dor. Ela precisa ser validada, senão ela não vai embora. First, you need to validate this pain, otherwise it won't go away. E aí depois eu começo a propor novas atitudes. And then I start to propose new attitudes. Mas não é do 0 ao 10. But it's not from 0 to 10. Pequenos passos, It's baby steps. mas contínuos. But continue. E a gente não pode perder o foco com isso. And we can't lose the focus while doing so. Então eu fui fazendo alguns exercícios no começo com muita consciência, porque é difícil sair do modus operandi, né? So I started doing some exercises. No começo precisava fazer um esforço muito grande, So at the start I need to make a lot of effort porque a gente está naquele modus operandi antigo. because we are in the modus operandi, with a very old modus operandi. E a gente tem que fazer pequenos passos nesse sentido. So we need to take baby steps in that direction. Então, quando eu via que era um sábado e tava aquelas roupas jogadas, So when I saw that it was Saturday and the clothes were all over the place, eu pensava, não, domingo eu vou lidar com isso. I thought, well, on Sunday I'll deal with it. Sunday night. Sunday night I'll deal with it. E fui fazendo determinadas coisas. Eu fui melhorando aos poucos. So I started doing certain things and slowly I improved. Então, eu fui retomando uma propriedade minha. So I started to retake ownership, my own ownership. E eu passei a usar o controle e não ele a mim. And I started to use control and not let control use me. Mas eu não vou mais me desfazer de nenhuma sombra. But I'll not get rid of any shadow. Porque ela é sempre o oposto de uma luz. Because it is always the opposite of light. E eu preciso ter movimento nisso. And I need to have this movement. E se eu tenho a escolha de usar ou não, And if I have the choice to use it or not, a paz que o amor proporciona the peace that love gives us, faz com que aquela pressão aqui, aquela dor, it makes this pressure, this pain que antes não era olhada, that wasn't looked at before, ela it makes it wane, makes it go. E aí a gente consegue ver aos poucos que esse contato com a sombra So slowly we see that this contact with the shadow permite que a gente vá trazendo leveza para a evolução allows us to bring lightness into evolution e coloca os nossos pés no chão. and put our feet on the ground. Porque se eu fico pensando em viver já no nosso lar, Because if
I live my life thinking of going to Nosso Lar. Você sabe o que é nosso lar? So Nosso Lar is this place that some people might go when after they die. If they are really good. Well, if they're good. So not everyone will go there. Eu perco os meus pés do chão. So I lose my feet on the ground. Eu tenho que entender que eu vou estar aqui para evoluir So I need to understand that I'm here to evolve no trânsito, in traffic, limpando bumbum de filho, cleaning my children's bum, fazendo comida, fazendo compras e pagando conta. preparing food, doing shopping, and paying bills. Fazendo comida. Making food. Yes. E esses todos são elementos de fricção. So those are all elements of friction. E quando vem essa fricção que surge aquele... O que é isso? And when this friction comes, there is this overwhelming feeling that comes up. O que será isso que saiu agora? What is this? Que monstro é esse? What kind of monster is this? Ao invés de eu tampar os olhos So instead of closing my eyes, ou calar a boca desse monstro, I try to shut up this monster. eu vou dizer, oi, bem-vindo. I say, welcome, Vamos conversar. let's talk. Lógico que rola a explosão, Of course, there's always an explosion, mas eu não deixo passar. but I don't let it. Assim que eu me acalmo As soon as I calm myself, e que eu tô sozinha comigo mesma, I'm alone with myself, eu me pergunto, I ask myself, o que foi isso? what was this? Eu quero ser muito fiel a mim. I want to be very loyal to myself. Eu não quero me deixar passar sem eu notar o que eu tô vivendo. I want to let myself go without noticing what I'm living. É óbvio que tem momentos em que a vida tá muito corrida, Of course, there are moments when life is very stressful, mas sempre que possível eu procurava parar para promover esses diálogos. always when possible, I was trying to promote these dialogues. E eu fui fazendo isso com vários aspectos da minha vida. I started to do this with many aspects of my life, E aos poucos. slowly. E cada vez que emergia uma compreensão, And whenever some sort of understanding emerged, eu escrevia essas cartas para mim mesma, I would write these letters to myself, que é o tema desse meu livro que chama Abraço à Sombra. which is the topic of my book, which is Embracing Our Shadow. E quando a gente olha através da sombra, So when we look through the shadow, se eu olhar ela bem no rostinho dela, um pouquinho mais de tempo, com atenção, if you really look into its face with a little bit more of attention, eu vou ver que ali atrás tem uma defesa, I will see that behind it there is a defense, uma defesa infantil. a childish defense. E, como qualquer criança assustada, And as any scared child, ela precisa dessa validação. it needs its validation. Tudo bem ser assim. And that's okay, that's the way it is. Eu entendo seus motivos. I understand its motives. Isso não é o mesmo de ficar, então pode ficar aí e curtir sua vida assim. It's not the same as saying, oh, it's okay, just go and enjoy your life. Existe um momento de se acalmar There is a time to calm yourself, e tem um momento de aplicar o evangelho. and there's a moment to apply the gospel. Eu imagino que outras pessoas de outras religiões possam encontrar recursos infinitos, ou mesmo ateus podem fazer isso com valores. You can imagine that many people from other religions can find other sorts of resources, and atheists can find this with through values. É possível para todos, todos querem a paz. It's possible for everyone because everyone wants peace. Mas é porque eu sou muito fã de Jesus. That's because I am a huge fan of Jesus. Então, no estudo do evangelho, eu fui encontrando esses recursos. So studying the gospel, I slowly found these resources. E nem que fosse 1 centímetro ao dia, And even if it was just 1 centimeter per day, eu já me celebrava. I would celebrate myself. Na minha casa, nós 5, a gente vivia à base de grito. A gente mora numa casa grande, então tinha fulano, né? We live in a big house, so the 5 of us would basically live just shouting at each other. E às vezes quando tava aquela gritaria das crianças, And sometimes when the children were screaming and shouting, eu falava, para de gritar! I would shout myself.
Stop shouting! Então um dia aquilo me incomodou. So one day I was actually bothered by that. Eu falei, gente, eu quero falar mais baixo. Jesus, I want to talk. I want to talk this loudly, less loud. Bem mais baixo. So a lot less loud. Então eu fiz essa proposta para mim mesma So I made this proposal to myself. e tive que propor ao meu marido. I had to propose this to my husband as well. E então ele falou, vamos. And he said, okay, let's do it. Então, lógico que eu não fui do nível 100 para o 0. Of course, when I went from level 100 to 0. Mas se numa semana eu conseguir gritar 3 vezes menos, But if in a week I managed to scream 3 times less, muito bom. I was already very good. E a cada semana aquilo foi se modificando. And every week there was a change. Mas o grito é um recurso precioso. But shouting is a very precious resource. Quando a criança está indo pegar no fogo, When a child is going to grab fire, hey! Parou! Isso previne ela de se machucar. and you go and shout to the child, well, stop, that will prevent the child from getting themselves hurt. Então a gente não pode se desfazer desses recursos. So we cannot fully get rid of these resources. Por exemplo, numa guerra você vai estar querer estar ao lado daqueles mais encrenqueiros, não é? So for instance, in the war, you will want to be beside those more difficult people. The violent ones, os mais violentos. Eu estou falando um exemplo bobo, só dizendo que tudo tem o seu lugar e a sua hora. I'm just saying that everything has its place at its time. E a gente tem que ser mestres de nós mesmos, And we need to be the masters of ourselves, para que a gente, ao se conhecer, a gente saiba usar esses recursos so that when we know ourselves, we know how to use these resources, e não eles usarem a gente. and don't let these resources use us. Então, com essa compreensão da infância espiritual, vocês podem fazer esse exercício com vocês mesmos. So with this understanding of the spiritual infancy, you can do these exercises with yourself. Porque se a gente olha, por exemplo, para uma pessoa muito orgulhosa, Because if we look at a very proud person, se você olhar um pouquinho mais de tempo, you can look a little bit more closely, Você- a little bit more. por um pouco mais de tempo também, né? Você vai descobrir que é uma pessoa que não se sentiu vista. You'll discover that that person is a person who doesn't feel seen. E isso com todas essas defesas. It happens with all defenses. Então é mesmo um recurso precioso que eu encontrei e eu consegui escrever cartas para muitas dessas sombras. It's a very precious a resource that I found for myself, and it led me to write many letters to myself. E eu fiquei muito feliz ao encontrar na codificação mais de 20 citações da infância. I was very happy to find more than 20 quotes in the codification about infancy. E eu venho estudando a codificação nesses últimos 8 anos, diariamente. I've been studying codification daily for the last 8 years, E eu acho que aquilo ficou no meu subconsciente, sabe? and I think that stayed in my subconscious. E ainda assim eu fiquei feliz de encontrar aquelas respostas. And still, I was very happy to find those answers. Então, agora eu gostaria de abrir para a gente conversar aqui, fazer perguntas e respostas do que eu souber colocar. So now I'd like to open a short Q&A to answer any questions that I might be able to answer. Basically, so in this question, in question 115, we were talking about, or the spirits talk about people, each of us, each spirit being given a mission. So basically the question would be what these missions would be, or Which mission, like for each one, or a specific mission? But what is exactly, like, just to clarify? Olha só, eu também, quando leio essa parte, eu fico sempre pensando, mas será que cada um tem uma missão? so whenever I read this part, I also wonder, well, does everyone has a mission? E tem uma metáfora muito linda disso que eu ganhei da minha filha. And I got a very beautiful metaphor from my own daughter. Quando ela ia fazer o aniversário dela de 10 anos, ela me pediu para fazer uma lembrança para os amigos.
When I was preparing her 10th birthday, she asked me to prepare this little souvenir for her friends. E ela teve uma ideia de comprar um quebra-cabeça. So she had this idea of buying a puzzle. E aí ela pediu pra gente comprar uma tinta spray prateada. So she asked us to buy this spray, this silver spray paint. E depois fazer um furo em cada uma dessas peças e colocar um colar. And then make a little hole in each of the pieces and make a necklace of each of them. E coitada dela, com a mãe filósofa, né? Poor child with her philosopher mother. Mas aí meus olhos já ficaram perdidos, assim, ó. My eyes were already lost. E isso me fez pensar na parábola da ovelha perdida. So that made me think of the maxim of the lost sheep. E que Jesus diz, das minhas ovelhas nenhuma se perderá, nenhuma, Of my sheep, none of them will be lost. nenhuma. None of them. Então, é como se fosse um quebra-cabeças a existência. So existence is like a puzzle. E cada um de nós é uma pecinha desse quebra-cabeça. Each of us is a little piece of this puzzle. A dor começa quando eu olho para aquela peça lá e falo assim, eu queria ter aquela voltinha que ela tem, eu não tenho. The pain starts when I look at a different piece, for instance, and I think, oh, well, I wish I had that little curve. Ou eu queria ter aquele desenho na minha peça. Or I wish I had that drawing on my piece. E quando a minha filha teve essa ideia, ela queria mostrar que cada um tinha o seu lugar e o seu encaixe. And when my daughter had this idea, she wanted to prove that every piece had their own frame and their own shape. E que se um falta, And if one is missing, vocês já devem ter perdido alguma peça de um quebra-cabeças, né? you've probably lost a piece of a puzzle. Rola um toque, não rola? É ou não é? You do become a little obsessive about it. Tá lá, imenso, So it's there, huge. e tem aquele buraquinho ali. There's that one little hole. Você não consegue parar de olhar para aquele buraquinho. You can't stop looking at that specific hole. E eu imagino que esse seja o coração de Deus também. And I imagine that's what God's heart is like. E nenhuma ovelha se perderá, Jesus falou. Jesus said, no sheep will be lost. E a questão é a gente aprender a ver a beleza de cada uma dessas pecinhas. So the question is for us to see the beauty of each of these pieces, Com as suas cores, with its colors, com as suas manifestações intelectuais, with their intellectual manifestation, com a sua missão. with their mission. Vocês aqui em Dublin, And you here in Dublin, eu lá em Brasília, me in Brasilia, e de preferência viajando bastante. and preferably traveling a lot. E isso é que vai conferir a riqueza da diversidade. That's what will give the richness of diversity. Que o jardim fica mais colorido. So the garden will be more colorful. Cada pecinha dessa engrenagem Each piece in this gear me enriquece. will enrich me. Ao invés de eu me sentir ameaçada pelo diferente, Instead of being threatened by what's different, eu me sinto enriquecida. I feel enriched. E muitas vezes esse enriquecimento acontece por meio do conflito. And many times this enrichment happens through conflict. E se eu puder dar um passo atrás And if I can take a step backwards e dar um olhar amplo para essa pessoa que está pensando diferente de mim, and give a wider look at this person who thinks differently than me, eu posso ver que para aquela pessoa aquilo é muito caro para ela. I can see that for that person that's very difficult for them. É um comportamento que vem de algo muito profundo nela. It's a behavior that comes from a very deep place in them. Então, eu posso não concordar, I might not agree with them, mas eu posso olhar com amor. but I can look at them with love. Isso está muito em voga lá no Brasil atualmente. That's a very hot topic in Brazil right now.
no mundo, né, também. in the world as well. Porque esse movimento dos pêndulos, Because this movement of the pendulum, dois extremos, dois opostos, two extreme, two opposites, está acontecendo em vários países. is happening in many countries. E a gente tem que ver que é que a gente gosta do drama, a gente gosta da briguinha, né? But we do like drama, we do like fighting. Então fica aquela coisa meio fla-flu, né? Não sei quais são os times daqui. So it's basically like playing. É divertido. It's fun, E aí a gente fica espizinhando um ao outro, and we keep annoying each other porque é a faísca que faz a parada acontecer, né? because it's a spark that makes things happen. Então, quando a gente lida com o conflito e com o diferente, So when we deal with conflict and with what's different, eu crio uma superfície para projetar as minhas próprias dores. I create a surface to project my own pain. Então, eu posso projetar isso na minha religião, So I can project this in my religion, no meu companheiro de relação, on my own partner, no candidato à presidência da República, on the presidential candidate, em tudo. everything. E tudo é espelho. Everything is a mirror. E, obviamente, a gente tem que ter consciência em cada movimento que a gente faz. Obviously, we have to take every step to move very consciously. Porém, eu preciso entender que o outro pode ser diferente. However, I need to understand that others can be different. Não só pode, como isso me enriquece. They can not only be different, but that will enrich me. Então, nesse aspecto, eu, poeticamente, interpreto a missão dessa maneira. Respondeu? So in I this think way, we that's would love to be in Dublin for a while. We would love Dublin if you were here Quer? for a while. Você adoraria ficar aqui em Dublin por um tempo. Ah, é. Eu acho que se você ficasse aqui em Dublin um tempo, você ia amar. Ah, a diversidade? Então, tem muita diversidade em Dublin, é isso? Muito. Tem bastante. E é uma coisa, acho, muito próxima. Não é grupo, é muito misturado. So there's a lot of diversity here in Dublin, and so there are a lot of different groups and. Not in groups, but they're very mixed. So different cultures, like, together and living, working together. So it's like huge. Maravilhoso. Absolutely. Toda felicidade para vocês. Tá bom? Obrigada.